A comunicação transforma a vida das pessoas. Em nossa rádio, todo esse poder acontece todos os dias. Informação, entretenimento, alegria, recados, companhia. Obrigado, ouvinte. Você faz parte da nossa grande rede de amigos, unidos para fazer a vida melhor. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou Nilce Pereira e nesse momento nós estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida. É um programa da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. E hoje nós faremos o programa de número 273. E onde quer que você esteja, está muito bem sintonizado aqui na Família Web Rádio. Boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Ataídes Basto, desejando a todos vocês muita paz, saúde e alegria. Participe conosco enviando pelo WhatsApp DDD 11, telefone 985176385 da Família Web Rádio, ou pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br, para que vocês possam sugerir novos temas. Então, pergunte, questione, opine, que estaremos aqui para lhe ouvir e, se possível, atender imediatamente. Isso, Ataíde, muito boa tarde a todos vocês, queridos ouvintes. Eu sou Luiz Gouveia, lembrando que o objetivo do nosso programa é desenvolver temas que nos levem à reflexão sobre a nossa caminhada aqui no plano terrestre. De onde que nós viemos, você sabe? Por que nós viemos? Você também sabe? E para onde vamos? Se você não sabe, vai ficar sabendo. Estas são interrogações que frequentemente nós fazemos. E continuem conosco até o final do programa, porque hoje vamos falar sobre a mediunidade e os médiuns. Isso tudo numa visão clara do Espiritismo. É isso, Sr. Luiz. Muito boa bem. tarde a todos os ouvintes, aos queridos companheiros de trabalho, que todos vocês, ouvintes da Família Web Rádio, engasguei, estaremos junto com vocês, amigos, principalmente comentando temas sobre os diversos assuntos que serão discutidos durante todo o nosso programa. Nesse momento, queremos cumprimentar a direção do Colégio Marconi, aonde estamos instalados, e muito bem instalados, hein? Que teve uma visão arrojada, abrindo a oportunidade aos seus educandos para participar de uma atividade radiofônica, trazendo para cá e formando uma parceria com a Família Web Rádio, onde os alunos terão a oportunidade de realizar suas próprias criações. Estamos realizando o nosso programa em uma das salas diretamente do Colégio Marconi. E ressaltamos nossos parabéns por esta parceria. E agora, vamos falar de um assunto que nós falamos aqui toda semana, já se tornou um assunto corriqueiro, porém, muito importante, muito necessário, que são os nossos hábitos de higienizar, por exemplo, as nossas mãos com álcool gel, né? Usar máscara, se necessário. O que é se necessário? Por exemplo, alguém está resfriado, vai tomar um ônibus, não custa nada usar uma máscara para proteger a si e aos que estão ao seu redor. Então, e ainda mais agora, com toda essa coisa de gripe, né, que tá havendo, dengue, e como chama o outro? Como chama, Luiz? Norovírus. Está escrito aqui que é o norovírus. Norovírus, né? Que está aí também, esse norovírus que chegou aí, para quê?
para dar mais... para a gente ficar mais esperto, vamos dizer assim, né? E já não chega desse Santo Vírus, chegou mais um. Aí chegou o norovírus, pois é. Então vamos tomar cuidado e vamos não só pensar só na gente, vamos pensar no vizinho que está à direita, que está à esquerda, à frente, no ônibus, no metrô, tudo. Ei, Nilson, simples. Em Marcos e Ataíde, a gente fala só em lavar a mão e tudo. Mas não jogar as coisas no chão, não jogar as coisas no rio, né? Você tem gente que joga sofá, pneu, aí joga cheio de pernilongo. Garrafa, então. Tem uma ONG que fica catando garrafa lá nas mangues do Santos. É tanta garrafa que você fala, meu Deus, como é que as pessoas não têm a noção? E hoje em dia, a maioria das prefeituras, grande parte das prefeituras já tem aqueles latões de recicláveis, né? Sim, para colocar. Os nossos condomínios já estão, muitos condomínios têm. É questão de educação, né, Luiz? É verdade, e a gente vê, e a gente sabe que no reflexo é lei de causa e efeito. O que vai acontecer? Quem vai sentir o efeito? A natureza. Somos nós mesmos. Não, nós mesmos. A natureza e nós mesmos. Não é? Então é isso aí. Vai lá, Taíde. E agora estamos iniciando o quadro A Casa Espírita e o Frequentador. Hoje tirando dúvidas dos ouvintes, no qual selecionamos perguntas e responderemos dentro dos conceitos espíritas. Vamos ao questionamento e quem começará a responder será Luiz Gouveia. Feita pela nossa ouvinte Regiane Graça Silveira, que pergunta o seguinte: através da terapia das vidas passadas, posso ter uma noção exata dos erros que cometi para poder mudar e não errar mais? Luiz Gouveia responde a pergunta. Regiane, sua pergunta é pertinente. Por quê? Porque tem pessoas que não conhecem a doutrina espírita e não conhecem todas as nuances que os espíritos passaram para Kardec. E aí tem a terapia das vidas passadas. Primeiro, para você falar em vidas passadas, você tem que acreditar que teve uma vida passada. Não é? Já precisa de ter a crença que a vida teve uma vida anterior a essa, ou várias, ou uma, duas. E a doutrina espírita estuda exatamente isso. As reencarnações, as nossas vidas passadas. Aí, se você for lá nos livros de Kardec, você vai ver lá a pergunta 392, 393, Kardec perguntando sobre o esquecimento do passado, sobre por que eu vou pagar por uma coisa que eu desconheço, por que eu tenho que cumprir um problema que eu esqueci. Então, os espíritos respondem. O importante é o momento atual. Você tem que cumprir as suas obrigações na atualidade. Então, se você está passando por algum problema, você tem que resolver esse problema atualmente. Agora, você pode ir num psicólogo, psiquiatra que faz terapia de vidas passadas, que trabalha com terapia de vidas passadas? Pode. Mas o próprio psicólogo, se ele for um psicólogo consciente, ele vai falar para você. Você quer saber o quê? O seu problema, primeiro, está relacionado com o passado ou não? Está relacionado com essa vida? Se está com essa vida, vamos conversar sobre essa vida. Não é? Não precisa voltar no passado. E nem sempre, se você já esqueceu aquele problema, é porque aquele problema era para ser esquecido, para não criar confusão mental. Imagina você lembrando que você foi uma pessoa que tomou uma flechada lá no Índio, não sei do que. Aí você vai ficar com, caramba, você não sabe direito quem é você.
E não, você tem a sua identidade atual. Então, a terapia das vidas passadas é para casos muito específicos e por psicólogos, psiquiatras, por pessoas da área do psique, para poder atingir um determinado ponto que você está sofrendo. E isso, o psicólogo precisa ser muito consciente, muito dedicado e uma pessoa de muita hombridade, porque ele também pode te causar uma confusão se ele não tiver essa técnica apurada. Então, o TVP ele serve para algumas coisas específicas, e não são todos os psicólogos, porque os psicólogos também têm medo. Porque se você fuça, você sai fuçando nos seus arquivos mentais, É verdade. você cria uma confusão. Imagina, você tem lá, antigamente, no computador, você olhava os computadores, aqueles rolos de fita. Hoje não, hoje é tudo no microeletrônico, tudo, né? Mas imagina aqueles rolos de fita, você tem um monte de rolo de fita na sua mente. Tudo gravado, desde a sua primeira encarnação, tudo gravado. Imagina, ele vai lá buscar e faz uma confusão no meio do caminho. Você vai ficar totalmente desnorteado. Então, não vale a pena. Se você já nasceu com essa necessidade do esquecimento, leia aí, pergunta 392, eu trouxe até aqui, mas eu não vou ler. Aí outra coisa, eu tenho um livro, eu vou passar até para vocês aqui, ó. Eu tenho um livro chamado A Divina Sabedoria dos Mestres, o título e o escritor é o Dr. Brian Weiss. Ele tem vários casos que ele relata, mas ele é especialista nesse assunto. Então, Regiane, eu vou deixar os meus colegas também opinar, mas não é bem assim, não. Você não precisa saber exatamente os erros que você cometeu. Veja quem você é. Os espíritos falam, veja a sua situação atual para você saber o que você fez. Fala aí, Nilson. Na verdade, é um tema bem polêmico, né? Tanto no meio espírita quanto no meio científico. Porque, na verdade, nós estamos aqui dentro do nosso processo reencarnatório. Então, todos nós, se nós estamos aqui, é porque nós temos um novo caminhar. Em cima de quê? Em cima da correção de coisas não agradáveis que nós fizemos no passado. E coisas que você ainda não aprendeu. Então, e se nós estamos aqui para aprender, essa encarnação, essa caminhada é uma terapia. Nós temos que encarar assim. É uma terapia que a gente está... É assim, por que eu estou aqui? Por que eu fiz isso? É o raciocinar. Então, assim, a doutrina espírita nos ensina o quê? A fé raciocinada. O que é a fé raciocinada? É aquela que nós conseguimos entender, né? De fato. É a mesma coisa aqui. Agora, existem os profissionais, né, que trabalham com isso, são estudos profundos da mente humana, né, são profissionais sérios que, se houver a necessidade, então a pessoa passa por esse tratamento, vamos dizer, por esse acompanhamento, né? Porém, isso não pode ser encarado como assim, eu quero saber o que eu fui. Ninguém precisa fazer essa pergunta, porque o que eu fui, eu estou aqui, com os meus erros, com os meus... Enfim, com os meus defeitos. E aí, nós precisamos despertar algo chamado consciência de nós mesmos, algo chamado vontade de querer melhorar. Agora, o acompanhamento psicológico e tudo é necessário? É necessário.
Mas essa coisa mais profunda de terapia de vidas passadas é algo que precisa ser muito bem pensado, né, por profissionais que realmente desenvolvem isso com muita clareza. E que mexe com... Exatamente, São técnicos nesse assunto, né? São especialistas nesse assunto. E nem todo técnico faz esse tipo de coisa. Exatamente. Então... Cuidado. Não é? Quer falar alguma coisa, Isaíde? É interessante e profunda essa questão dela, que ela traz, né? E ela diz, posso ter uma noção exata dos erros que cometi para poder mudar e não errar mais? Mesmo a gente tendo conhecimento dos nossos erros, muitas vezes a gente repite nossos erros. Não temos ainda, mesmo nós sabendo, nós temos dificuldade, porque exige o que? Mudança na nossa conduta, mudança na nossa maneira de pensar, mudança dos nossos hábitos, uma série de mudanças que precisamos para não repetir determinados erros que nós já praticamos, tanto nessa como nas vidas passadas. Então, a informação é muito interessante, é importante, mas exige assim muita análise, raciocínio para compreender melhor o significado, porque uma reencarnação só, nós aqui agora, por exemplo, não temos a noção de quantos já tivemos, do nosso arquivo, que tem no nosso arquivo. Normalmente, nós vivemos aqui na vida atual uma média de... vivemos algo de, no mínimo, 5 reencarnações anteriores, que nós, muitas vezes, respondemos agora. É por isso que tem aquela questão que nos deparamos, que a gente, que não é do nosso conhecimento, e a gente fala assim, mas por que passar por isso? Eu não fiz algo para merecer isso, e estou passando por quê? Realmente isso pode acontecer, mas não fez agora. Mas estamos respondendo do pretérito. Então é importante ter essa noção, esse conhecimento, porque é muito científico esse problema da reencarnação. Emmanuel também fala assim, que num dos livros dele, que a TVP não é muito aconselhável, com exceção em alguns casos específicos. Aí sim, mas fora disso, ele fala que não é aconselhável. Então é isso. Cada um falou um pouco aí, né? O que dá para entender é isso, né? Não tem a necessidade, na verdade, porque se nós já nascemos com a lei do esquecimento, é para nós não lembrarmos do passado. Eu fico pensando, você tem até médicos espíritas aí, o que nem o doutor Alberto Almeida, lá acho que é do Pará, se não me engano, ele faz esse trabalho. Mas assim, eu particularmente, eu não vejo necessidade, o que isso vai ajudar. Talvez, você falou algum ponto específico aí, teria que aprofundar mais, mas se a gente ler as obras de André Luiz, as obras de Kardec, a nossa obra mesmo, a base do Espiritismo, o Luiz falou um negócio importante, senhor Luiz. Olha para você que você sabe quem você é, né? Então, um trabalho qualquer. Procurar vencer as nossas imperfeições, nos tornar melhor. Querer saber o que nós somos no passado, o que vai mudar agora? Ó, você vê um detalhe interessante? Numa das obras de André Luiz, eu sempre falo, eu vou terminando e começo. Tem uma obra de um espírita, ele foi padre na época da Inquisição na Espanha. Então teve muito envolvimento, muito conhecimento com o clero naquela época, né? Então ele se envolveu, ele se perdeu lá, foi uma encarnação que ele não usou bem o livre-arbítrio, se comprometeu na parte sexual, envolvimento com terra, um monte de coisa. O que acontece? Ele reencarnou nesta última, que André Luiz narra, quando encontrou ele lá, na outra encarnação seguinte, ele recebeu um trabalho e falou, você vai vir com a mediunidade para trabalhar para o bem, para tentar reparar um pouco do que esses equívocos do passado. Sabe o que ele fez? Ele veio com uma mediunidade tão boa que ele conseguia olhar para a pessoa e saber quem tinha sido ela no passado.
Sabe o que ele fez com a encarnação dele? Ele passou a encarnação dele que nem um investigador. Procurando quem. Aí ele encontrou um paralítico. Ele falou ali, a mediunidade tão boa que ele percebeu que tinha sido tal fulano na outra reencarnação. E assim ele passou. O que ele fez? Perdeu toda a encarnação dele, perdeu a oportunidade do trabalho que ele tinha que fazer. Preocupado com o que passou. Sabendo, ele sabia, ele tinha noção de quem era no passado essa pessoa, tamanha a condição da mediunidade dele, bem, quase completa eu não digo, mas uma mediunidade muito acentuada, e eram companheiros para ele trabalhar nessa encarnação. Só que ele tinha essa mediunidade que ele conseguia perceber, despertava... Perdeu tempo na perseguição. A lembrança do passado, desativava a lembrança do passado, ele sabia quem tinha sido, ele encontrou vários companheiros do passado. Aí ele foi querer. Não, só você queria saber quem foi. Aí foi achando muitos pelo caminho, só que esqueceu do trabalho. A reencarnação passou, e aí é o ponto. O que valeu isso? Nada, porque ele viveu de curiosidade. Não mudou o passado, não ajustou. Não resolveu nada, Nilce. Ele voltou para lá com compromissos mais sérios ainda. Então, o passado... Na verdade, a gente precisa saber que Jesus ensinou o quê? Não odiar, ele ensinou amar e perdoar. Né? E quando ele fala amar, não odiar, perdoar, tal, isso não tem nada a ver com religião. Não, é a essência, é lei de Deus. É a essência de Jesus. Só que a gente percebe assim, que a humanidade não entendeu muito bem isso. Verdade. E houve aí uma mistura, aí confunde Jesus com religião, tal. E Jesus é a essência, ele é a pureza. Das leis de Deus. Exatamente. Então, aí nós, os humanos, fizemos a confusão. Sabe? Por exemplo... Amar é um sentimento nobre, é uma coisa muito... Acima. Mas nós ainda não conseguimos entender. Amar, não odiar e perdoar. Olha o que ela fala aqui no final. Para eu poder mudar e não errar mais. Então, não é lembrando o passado, é começando não errar agora, fazer o bem para não errar mais. Exatamente. Então... Eu lembrar do passado não vai quer dizer que eu não vou errar mais. Tem que ter a mudança. Se não houver a mudança, não consegue. É o que os espíritos falam, a mudança interior. Ponto. Exatamente, não errar mais, né? Ou seja, educar a nossa consciência. Porque é a autoeducação. Por quê? Porque nós estamos aqui nessa reencarnação para fazer uma autoeducação, para melhorar, para criar o nosso futuro. Né? E sermos sujeitos da própria história. Então não é assim, para eu não errar mais. Então ele tá vendo assim, eu não vou errar mais, hein? Não erra por mesmo não sabendo, não erra mais. Exatamente. Quer ver outro ponto interessante? Quem faz vidas passadas, alguém responsável, a doutora Alba, você não vai poder revelar, você vai talvez revelar, se for permitido, alguns tópicos. Aí a pessoa lembrei da vida passada. Você não lembrou nada, porque os pontos que poderia te desequilibrar não vai ser informado para você. Porque senão você não vai viver essa encarnação. Exatamente. Foi o que aconteceu com esse personagem da obra de André Luiz. A mediunidade dele era tão aflorada que despertou o passado dele. O que ele viveu? Da curiosidade. Ele sofreu. Só. Então, a pessoa fala assim, eu quero lembrar do passado. Você não tem preparo para isso. Ele esqueceu do amanhã, né? Esqueceu do amanhã. Não, mas agora, do ontem, do hoje. A mente psíquica, espiritual, tem preparo para lembrar do passado, de um envolvimento difícil? E Alexandre, a doutrina espírita é tão clara que é assim, causas anteriores e causas atuais, e não tem essa de... Você já sabe que... É simples assim, se né? não é de agora, tem um espírito que fala, se a coisa não é de agora, pode ter certeza que é do passado. Então, não precisa procurar muito, não. É só ir no capítulo 5 do Evangelho que está lá. E o passado passou nós não somos mais aquele personagem do passado. Acabou. Nós não vivemos mais aquele personagem. Acabou. Nós somos a mesmo espírito, a mesma personalidade. Mas
A dinâmica. aquele personagem do passado Né? acabou. Acabou, não adianta você querer saber daquele personagem agora. E outra coisa, assim, geralmente, eu já ouvi muito isso, né? As pessoas querem saber se ela foi rainha, se ela foi... A maioria. Nunca, olha, eu fui uma pobrezinha. Não, eles querem ser sempre aristocracia, né? É verdade. Então, E é por isso que os espíritos são sábios. Se a pessoa cometeu um mal no passado, tirou a vida da outra e fez barbaridades com o mau uso do livre-arbítrio, os espíritos não vão autorizar ela a lembrar disso, porque senão ela vai desequilibrar. Então, na mente dela, é melhor falar que ela era rei, rainha mesmo, que ela continua vivendo aqui tranquilamente e segue a encarnação é dela. assim, o Paulo de Tarso é que fala, né? Tudo, eu posso tudo, mas nem tudo me convém. É verdade. Tá aí. Então vamos lá, em frente. Olha, é assunto para mais de Isso metro. aqui vai Fazer uma longe. Vamos lá. mesa redonda. A USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina, homenagear pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância no Espiritismo, realizar encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria e homem espiritual. É mais ou menos o que nós estávamos falando aqui, né, sobre essas questões do passado. No dia 8 de março, Dia da Mulher, será comemorado mais um ano do Dia da Mulher. E a USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá fará uma homenagem a uma grande mulher, um grande vulto do espiritismo, né? Chama-se Anália Franco. É uma educadora, né? Ela foi uma educadora. Tem muitos centros com o nome dela, que levam o nome dela no Brasil, viu? E nos dias, aí é legal também, no dia 22 e 23 de março, teremos uma peça teatral ali no Teatro Padre Bento, ali perto na Tranquilidade, né? Atrás do hospital. A peça será sobre o Dr. Bezerra de Menezes, o apóstolo do Espiritismo. Eu quero perguntar ainda para a Nilce. Nilce, você já tem a informação sobre os que participarão. É da mulher, né? Então, nós vamos ter o tema Anália Franco e a sua importância para o Espiritismo. A expositora é a Cleusa Paranhos, ela é da USE Regional, e como apresentadora mediadora, nós teremos a Mauricélia. A Mauricélia é uma pessoa que está agregando bastante dentro da USE, ela está chegando agora, né, Luiz? Mauricélia de Castro. Exatamente, e ela vai fazer a mediação. A Cleusa é ali da USE Tucuruvi, não é? Ela é dali. Cleusa Paranhos. Se não me engano, daquela né? região ali. Então, Se não me engano. E nós teremos essa homenagem ao Dia da Mulher no dia 8 de março, cai no sábado. Né? Aliás, é praxe, a USE já vem há muito tempo fazendo essa homenagem. Essa homenagem ela foi se modificando através dos tempos e das necessidades, porque no começo era todos os dias. Todos os dias Todos da semana. os dias. E cada dia tinha uma palestra em uma casa, onde que somente mulheres reinavam, somente as mulheres faziam as palestras. Eu cheguei a fazer também. Aí depois, nós fomos, depois da... Aliás, tecnologia chegou... Não, foi depois da pandemia. É. A pandemia trouxe assim um revertério, uma mudança. Então, hoje nós fazemos online, nós começamos com todos os dias da semana, cada dia uma expositora, e agora nós estamos fazendo só no dia com uma exposição. É uma live, né? Na realidade, Uma live. E é o canal da USE, do YouTube da USE. Então, nós vamos passar direitinho o canal do YouTube. É só você entrar no canal do YouTube USE Guarulhos, lá você vai encontrar, a live vai ser às 19h30. 19h30. Do dia 8, né? Isso. Porque, na verdade, assim, a gente não pode deixar, de forma alguma, é imperdoável nós deixarmos essas grandes figuras do espiritismo aí, né, pelo trabalho relevante que Isso, muito foi bom. prestado. Né? Então, vai lá, continua, Nilce. E exatamente nesse instante, iniciamos nosso segundo bloco do programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida. Eu estou sem microfone, mas tem palestra hoje? Não, palestra tem. Os nossos amigos aqui hoje parece que se vai mais tarde. Hoje aparece às 9 da noite, por exemplo.
Alguém tem? Não, hoje não. Hoje não. Só amanhã. Amanhã eu vou lá no Bezerra, vamos entrar em cada sala, eu e o diretor da peça. Eu marquei com o Marcos, amanhã nós vamos entrar em cada sala de aula para falar sobre a peça do... Legal, hein? Que hora vai ser? Eu vou lá e começa... Não, primeiro é no salão que começa às 2h30. Depois os cursos começam às 3h30, né? Legal, hein, senhor? E falei com a Beth também já está... Vamos ver se é dessa vez... A Beth do Discípulos? Do Discípulos, é. Vamos lá. Vamos lá. E hoje vamos falar de um assunto interessante. Falaremos sobre o tema que chama a atenção de muita gente, a mediunidade e os médios. O estudo da mediunidade nos leva ao estudo da realidade espiritual da vida, com a crença na imortalidade da alma, na continuidade da vida após a morte, e na comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. Não se pode falar em mediunidade sem falar nos espíritos, que nada mais são do que os homens e mulheres que estão desvestidos do corpo físico, sem a matéria, né? Já desencarnado, e vive agora no mundo espiritual, na espiritualidade, envergando outro corpo, o perispírito, também conhecido como corpo espiritual. Também não se pode falar em mediunidade se nossa crença for a continuidade da vida após a morte, mas sem que possa haver intercâmbio entre os dois mundos ou as duas dimensões. Ou seja, a alma continuaria viva após a morte do corpo, mas não poderia se comunicar, não poderia interagir com os chamados vivos. Interessante, rapidamente, um comentário, chamados vivos, né? Quem está vivo mesmo é o espírito, que já não precisa desencarnar mais. Nós que ainda... vamos morrer, o verdadeiro vivo é aquele lá. Quem está lá que não vai precisar desencarnar mais, não vai morrer mais no linguajar, não. O doutor Sérgio Lopes, lá de Pelotas, ele fala uma frase que está, inclusive, acho que no Evangelho, que nós estamos enterrados agora. Nós estamos enterrados. Quando nós desencarnamos, nós desenterramos. E você vê que tem sentido, viu? Tem sentido. Nós estamos enterrados agora, né? Mas nós interpretamos ao contrário. Enterrado, quando vai se sepultar lá, é que enterra. Exatamente, amiga. Então, deixa eu ver aqui onde está. Chamado vivo. Os que continuam a sua existência no corpo físico. Afirmamos essas duas condições porque mediunidade significa ponte entre os dois mundos, ligação entre dimensões da vida, permitindo que os que partiram através da morte física mantenham contato com os que ficaram. São a bondade, a misericórdia e a justiça de Deus em ação, fazendo com que afetos e também desafetos continuem as suas relações no intercâmbio de novos aprendizados, para uns e para outros. Alguns de nós somos mais sensíveis, possuímos uma estrutura orgânica que permite a captação dessa realidade espiritual. Quando então surge a mediunidade propriamente dita com suas variadas nuances. Diz então que temos aí o médium ostensivo, ou seja, aquela pessoa que vê, ouve, fala com os espíritos e recebe a realidade espiritual com seu intercâmbio com a realidade material. Temos que a mediunidade é natural, nada tem de extraordinário, necessitando apenas de educação, de direcionamento, de controle. O que se consegue com o estudo e com a prática equilibrada que o Centro Espírita pode proporcionar? Assim, o médium não está sofrendo de alguma doença, nem tampouco é louco, e muito menos um ser privilegiado. É uma pessoa que possui a faculdade natural, né? A faculdade natural da mediunidade, sendo considerado o intermediário entre os espíritos e os homens. Para que seja um fiel intérprete, deve ter disciplina e humildade, das características básicas, sempre se esforçando por estudar a doutrina espírita.
conhecendo o fenômeno em todas as suas nuances e sabendo ouvir as críticas para aprimorar seu trabalho e receber a confiança dos bons espíritos. Esse trecho foi extraído mesmo, já esquecendo, do site Juventude Espírita, A Mediunidade e o Médium, de Marcos Demário, né, senhor Luiz? Então, a mediunidade, né, como nós falamos, o que é mediunidade? É mediar, médium. Você está no meio entre lá e cá. E é como disse aqui no texto, né? O texto é claro. Você vai mediar o quê? Você vai mediar os espíritos que já desencarnaram, que já deixaram seus corpos, que vêm falar com os espíritos que ainda estão aqui. E são vários, né? E aí você vai na doutrina espírita, você vai lá no livro dos médiuns, você vê a variedade tão bonita de mediunidade que existe. Tem pessoa que vê, e desses que vê, tem pessoas que vê clarividente, vidente, aquelas coisas bem claras. Tem as pessoas que ouvem como se estivesse ouvindo uma pessoa falando numa rádio mesmo. É interessante, né? E aquele que se escreve. Outro dia nós estávamos num grupo falando um rapaz que nós até aqui em Aúzi Guarulhos trouxemos lá no estádio da Ponte Grande, que era o irmão do Gaspareto, era o Irineu Gaspareto. O Irineu, ele tinha a capacidade de trazer cantores, e cantores daquela época antiga, da Jovem Guarda, que era a Jovem Guarda na época. E o Irineu encheu aquele estádio da Ponte Grande, e era uma mediunidade tão assim, e teve muita gente, inclusive o Risini compunha músicas espirituais, Jorge Risini, e ele veio aqui em Guarulhos também. Então são mediunidades. Aí o Marcos Aleixo, que falou de uma mediunidade agora de um cidadão, que está no livro de André Luiz, que ele olhando para a pessoa, ele tinha a noção exata. Então são várias nuances. A própria mediunidade específica, ela tem várias subdivisões. É bonito, estudando a doutrina espírita, vendo comunicações espíritas, você vê o quanto é bonito, e aquilo nos dá a certidão de que a vida continua, e nós não continuamos parados, tocando harpa, esperando, sei lá, o dia do juízo final. A gente continua ativo, fazendo, desfazendo e tudo. Vamos lá, amigos. Flor do nosso programa. Acho que o Luiz já falou. Não, falou não. Nós temos que ainda... É aquele negócio, né? Mediunidade é algo tão sério, é algo tão maravilhoso, e que muitas vezes a gente passa aí uma vida e não conseguimos entender. Né? A gente começa a colocar dúvidas assim, elementares, tipo assim, será mesmo que eu sou médium? Mas eu não sinto nada. Quando estou falando, eu acho que sou eu. São perguntas, né? Por quê? A mediunidade não é para mudar a maneira da pessoa se comunicar, né? Não é para mudar a voz, não é... Porque você está sendo ali orientado pelo seu mentor. Mas isso não quer dizer que você tem que ter uma voz diferente, porque tem muita gente que pensa isso. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem pessoas que duvidam, porque, não, mas é ele mesmo que está falando, que é a mesma voz dele. E não tem nada a ver, né? Da mesma forma que tem aquelas pessoas que acham que o médium, que o espírito incorpora. Né? E a doutrina espírita ensina o quê? Que não é assim. Não há a incorporação. O espírito
está, se aproxima, então ele irradia para o nosso pensamento. Então, nós temos muito que aprender. Então, por exemplo, no livro dos médiuns, eu observo assim, que as casas espíritas, existem poucos estudos a respeito do livro dos médiuns. Não sei se vocês concordam comigo. Sim. Né? Mais que a gente vê é o livro dos espíritos e o do Evangelho mesmo. E aí cai naquilo. Muita gente, eu já ouvi muito isso. Quando se trata, por exemplo, de psicografia, eu já ouvi pessoas assim, não, psicografia eram só as do Chico. Né? Por quê? Porque o Chico falava com exatidão, tudo ali com detalhes. Só que nós precisamos entender que naquela época havia necessidade disso. Né? Havia necessidade. Hoje, nós temos estudos, nós temos cursos nas federações espíritas, nas casas espíritas, e que nos esclarece isso. Então, os cursos chamam-se Educação Mediúnica. O que é educação mediúnica? É educar a sua mediunidade. Porque, à medida que nós educamos a nossa mediunidade, nós não vamos deixando com que as entidades tomem conta, não é isso. Nós temos que ter o nosso conhecimento, a nossa fé, a nossa sintonia com o nosso mentor espiritual. Tem que ter o controle. Então, por isso que chama a mediunidade e os médios. Então, nós temos que prestar atenção nisso, certo? E não nos entregar uma mediunidade desenfreada, que não é. Mediunidade, ela requer disciplina, tá? Ela requer educação do corpo e do espírito, tá? Ela requer educação na verbalização das palavras também. Então, chama-se educação mediúnica. E nós não podemos abrir mão disso, certo? Nós temos que saber que nós somos assim, intermediários, nós não somos os donos da nossa mediunidade. Então, nós temos que zelar por aquilo que nos foi dado. Certo. É muito interessante o estudo da mediunidade, e até triste quando se fala assim que vamos supor que é o livro menos estudado, o livro dos médiuns. Sendo que a mediunidade de modo geral, parece que a mais preferida é o médium, principalmente de psicofonia, essas coisas, né? Só que, assim, o médium, ele precisa entender e saber o que é mediunidade, para ele saber lidar com isso. E se ele não estudar, ele não sabe. E quando ele não sabe, lidar com uma coisa que você não conhece e não sabe, você corre risco. Você corre risco, porque você não tem um conhecimento. Até que ponto aquilo vai lhe dominar. Então, exige uma disciplina muito grande. O ser intermediário, ser intercâmbio, né? Mundo invisível com mundo visível, esse intercâmbio, que é o que os médiuns fazem, precisa ter realmente conhecimento, disciplina, porque é muita responsabilidade. Por quê? Porque ele não sabe o que vai intermediar de lá para cá. Assim como existem espíritos encarnados aqui no nosso planeta, que não tem muita responsabilidade nem conhecimento, a mesma coisa é do outro lado. Aliás, tem muito mais do que aqui, né? Porque o número de desencarnados é maior do que o de encarnados, segundo a doutrina espírita fala. Então, é maior ainda a avalanche de espíritos de lá para cá. Então, o médium, se ele não tem um conhecimento, um equilíbrio, uma disciplina, ele pode virar um joguete aí. Espírito então vai. Então, não é assim que funciona. Você tem que ter um controle, tem que ter um equilíbrio, tem que ter um conhecimento daquilo que vai passar. Até porque, na psicofonia, por exemplo, já pensou,
vem aquilo que vem na mente dele, né? De espírito encarnado para encarnado, pelo perispírito, vice-versa. E aí, se ele não tem o conhecimento, ele vai só falando. E se fala coisas que não deve, que vai assustar, que não tem sentido, como é que fica quem está ouvindo? Se é um leigo que está ouvindo, que não conhece também, como é que fica isso? Como é que fica? Ah, mas o médium falou, sim. É que o espírito falou. Mas que espírito que falou? Não é porque o espírito falou que é aquilo, não. Precisa ver que espírito que falou. Lá em João, não lembro agora, o número está assim. Todos são espíritos, mas provai quais são os de Deus. Então, no Evangelho. Então, o médium tem que ter esse conhecimento e essa responsabilidade. A mediunidade, segundo os amigos espirituais, ela está na categoria de missão, né? De missão. Então, ela veio para auxiliar, amparar. Porque a mediunidade ela é interessante, ela serve para amparar o outro e você se auxiliar pelo seu trabalho de caridade, que é a mediunidade, né? Então, as pessoas, quando esses médios, esses trabalhadores do centro espírita, eles vão reparando o seu passado, reajustando alguns equívocos do passado através da mediunidade, né? Que ele vai tendo agora. Então, às vezes, a pessoa, você falou, a ligação de muitos frequentadores, todos os frequentadores que chegam no Espiritismo é conhecer sobre mediunidade, quem é o médium bom, quem... Na verdade, ali ele não está de frente com o médium, ele tá não está de frente com o espírito bom, ele está com o espírito de frente, muitas vezes, com o espírito muito comprometido com o passado, mas que veio com uma mediunidade agora para trabalhar em função do próximo. Mas desperta atenção, porque o médium tem mediunidade de ver, sentir, ouvir, então, todo mundo quer ter esse contato. Lá na casa, lá onde eu faço palestra, lá todo mês, essa aí que vocês falam no Itaí, tem um camarada lá, um médium, ele é o responsável, assim, ele tem a visão, ele que coordena o trabalho, ele que tem a ideia do mundo espiritual no trabalho, né? E é muito interessante, mas então isso chama a atenção das pessoas. Por quê? As pessoas estão muito ligadas a essa questão do fenômeno ainda. Mas a mediunidade, você tem que, ela foi elevada à categoria de missão, ela veio para amparar. O senhor falou da disciplina, só Taíde, por isso que o Chico, o Emmanuel, a primeira vez está relatado isso, né, senhor Luiz? Quando encontrou o Chico, falou: Chico, nós precisamos de 3 coisas para o trabalho nosso dar certo e continuar. O Chico perguntou: o que é? Disciplina, disciplina e disciplina. A mediunidade é algo muito sério, as pessoas... E tem um outro lado da mediunidade, né? Se você fazer mau uso dela, você é envolvido por espíritos imperfeitos, inferiores, e você acaba mais uma encarnação... com as consequências, você acaba mais uma encarnação se desequilibrando, porque o camarada que tem essa mediunidade, ele vê tudo quanto é tipo de espírito. Ele não vê só espírito bom. Então, é um outro ponto da mediunidade. Você tem um médium, tinha uma médium lá na casa, no Caritas, quando eu comecei, ela falou, ela andava na rua, ela falou que via espírito andando na rua, mas ela falou, muitas vezes não é bom. Os espíritos, a imagem, o desequilíbrio deles é grande. Então, porque outro detalhe, é tanta coisa da mediunidade, outro detalhe, as pessoas querem ter mediunidade, né, ver espíritos, só tem essa mediunidade quem foi preparado. Só tem mediunidade ostensiva quem foi preparado, porque você vê o lado bom e o lado desequilibrado do espírito. E ver um espírito desequilibrado vai te desequilibrar se você não estiver bem. Então a gente precisa compreender essas questões, né? Preparado antes de vir, né? Inclusive. Não, você tem que se preparar, porque você dá de cara com o espírito ali todo desequilibrado. Se você não estiver bem, como é que você vai enfrentar? Fala aí, senhor, você ia falar? Não, eu ia falar das variações das mediunidades. São muito grandes. No centro que a gente tinha um curso, apareceu uma menina de 16 anos, ela e o primo dela. A menina, a psicografia dela, ela não dá relato, o espírito falava onde morreu, como era o nome dele, a família dele, qual cidade, onde que ele estava enterrado. Ele falava tudo com a mediunidade dela. E ela era uma menina despretensiosa, assim, uma meninota. Aí depois você ia lá e via, ligava lá na cidade e via, e era verdade, porque no nosso grupo tinha várias pessoas da Polícia Militar. E eles assim, vamos ver esse gás aí, vamos ver se realmente é. E achava e era mesmo.
Estava Então, documentado, né? documentado lá. E aí, e ela tinha um primo, e o primo escrevia em japonês. Escrevia com as duas mãos. Um em japonês e outro de trás para frente. Aí, para você ler a carta, você precisava ler no espelho. Você fala assim, eram dois garotos de 16 anos, despretensiosamente, com aquele estilo de mediunidade. Aí você fala, puxa, que coisa interessante. E outros tantos que aparecem por aí. Então, é como você falou, a mediunidade, ela é uma missão. Foi elevada A pessoa categoria tem de que missão, né? a pessoa tem que saber qual é a missão da vida dela. Isso ela vai descobrir pela intuição, na hora do sono, alguém vai falar para ela, olha, sua missão é essa. É igual, e quando a Nilce falou que as pessoas falam que é só o Chico, não, tem muita gente boa fazendo psicografia boa. E no centro, às vezes você está lá. Eu mesmo, muitas vezes você está no meio de uma reunião mediúnica, aí vem um espírito que já foi meu irmão nessa encarnação, aí vem conversar comigo. Aí você nem estava esperando aquela comunicação, você nem queria aí no final acaba conversando com uma pessoa. Então, Luiz, porque assim, na época do Chico, as pessoas tinham uma outra visão, né? Então, só que depois, como você falou, foram aparecendo outros, e quantos anônimos tem por aí, né? E que fazem psicografias maravilhosas. Isso. Então, Nilson, vamos continuar? Porque eu só queria falar duas. Eu não sei se vocês conhecem. Existe uma. Eu até comentei com o Luiz outro dia sobre isso. Tem uma coleção dos livros de Miramês, que chama-se Filosofia da Mediunidade. Filosofia da Mediunidade. É uma coleção de um estudo que Miramês fez do livro dos médios de Allan Kardec. Tanto é que tudo que ele traz nesse livro dele, está lá o item, o capítulo e o número para você ir lá no livro dos médios e consultar. Olha, esclarece muito sobre mediunidade. Eu acho que todos os médios tinham que ler essa coleção, porque assim, é diferente você ler quem está no livro dos médios, é diferente de você aprofundar aquilo, que traz coisas que você não vê. Mas o Miramês traz, é isso. Aí, olha, você senta na pele, porque olha, esclarece, viu? Esclarece. O médico que lê aquilo ali... e Miramês é um espírito, né? É um espírito. É um espírito que traz essas noções. Exatamente. Vamos lá, Nilson. A USE Guarulhos é um órgão ligado à USE Estadual, que significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Se você deseja nos conhecer melhor, visite o nosso site, useguarulhos.com.br, e lá você vai encontrar endereços da Casa Espírita e pode ter algum próximo da tua casa. Isso. É isso. E agora, próximo do término do nosso programa, vamos fazer uma prece visando elevar a Deus, ao nosso Senhor Jesus, toda a paz, toda a luz, que todos possam ser envolvidos por esses boas energias, esses bons fluidos que nos equilibram, que os bons amigos espirituais possam nos amparar, nos envolver onde quer que estejamos, que possamos ser sempre gratos a Deus e ao nosso Senhor Jesus pela vida, por essa oportunidade que estamos tendo, uma oportunidade de estarmos aqui falando em seu nome, e isto é muito bom para nós como espírito. Então, que nós possamos estar imensamente agradecidos, agradecendo a esta equipe espiritual da USE que nos amparam, nos auxiliam nesse programa, a todos aqui da equipe de trabalho, aos nossos queridos ouvintes, que essa luz, que essa paz vos envolvam e todos possam estar na paz e na luz de Deus e de nosso Senhor Jesus. Fique em paz. Obrigado. E nós vamos nos despedindo. Agradeço
o programa de hoje, a equipe da USE, que está aqui, o Aleixo Gouveia, a Thaídes e o nosso diretor lá, o Luiz Leite. Também agradecemos aqui ao Colégio Marconi por esse espaço maravilhoso que nos cedeu, para que possamos realizar o nosso trabalho todas as semanas aqui. E até a próxima semana. Um beijo grande para todos. Eu também agradeço a Deus, primeiramente, por permitir que estejamos aqui juntos novamente. Luiz Leite, Marcos Aleixo, Luiz Gouveia, Nilce Pereira. Nesse momento de união, de paz, nesse momento de alegria. E também agradecer ao Colégio Marconde por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui. E também agradecemos a participação dos ouvintes que nos assistem, que continuem nos assistindo. Será um prazer para nosso programa Web Rádio, da Web Rádio. E assim, se possível for, nós estaremos aqui a semana que vem, em nome de Deus e de Jesus. Que assim seja. Isso, Thaís. Eu também me despeço, agradeço por mais esse programa com os amigos aqui, amigos de coração, viu? Nilce Pereira, Thaídes Bastos, Marcos Aleixo, e o campeão Luiz Leite, que é o nosso coordenador técnico aqui. E agradecemos o Colégio Marconi, porque o Colégio Marconi nos proporcionou aqui um belo espaço para a gente vir, principalmente porque é aqui na cidade de Guarulhos, e nós estamos pertinho de casa. Então, amigos, até a semana que vem, felicidades para vocês e obrigado pela nossa audiência. É isso, eu também vou me despedindo, agradecendo a equipe de trabalho, Luiz Gouveia, Nilce Pereira, a flor do nosso programa, a Thaídes, a dupla, Luiz Leite e os nossos queridos ouvintes. Que Deus e o nosso Senhor Jesus possa abençoar a todos, mas não desliguem, porque a rádio não para. E também antes nós gostaríamos de agradecer o Colégio Marconi, né? Imensamente, mais uma vez, por nos dar essa acolhida. O senhor falou agora aqui de estarmos em Guarulhos, e estamos muito bem acomodados aqui, numa sala bacana, um ar-condicionado num calor desse. Então, estamos sendo muito bem atendidos. Gratidão pelo Colégio Marconi, por essa parceria com a Web Rádio. Mas não desligue, a rádio não para. Inclusive tem bons programas, entretenimentos, 24 horas, né, Luiz Eide? Sertanejo tem, modão? O Good Night volta o mês que vem? E o modão sertanejo? Deus e Jesus abençoe a todos. Amanhã. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá.